que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Olha, eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. Muito prazer, esse aqui é o Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e o nosso papo de hoje tem tiro, tem porrada, tem bomba, romance proibido, distopia, poesia e tem sertão. E tem sabe mais o que, gente? Tem a estreia de Marcos Debona. Bem-vindo ao SQLVS, Marcão. Apresente-se aí para os nossos ouvintes, faz favor. Opa, primeiro quero agradecer aí o convite aí, Sansa. Bom, eu estudo cinema faz um tempinho já, fiz uma pós em cinema, fiz mestrado, estou fazendo um doutorado agora. Prazer é nosso, Marcos. Olha só, e se uma estreia é pouco, dois fica bom demais da conta. Olha, hoje a gente tem aqui também a presença encantadora do Bruno Botelho, lá do Adoro Cinema. E aí, Brunão? Fala pessoal, primeiramente muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar aqui do podcast. E eu sou formado em jornalismo e atualmente eu sou redator do Adoro Cinema, então a gente fala muito lá de filmes e séries, muito de cinema brasileiro também. E vai ser um prazer pra gente conversar aí bastante sobre o Grande Sertão hoje. Já vi que o papo vai ser bom, hein? Olha só, gente, hoje estamos reunidos para falar aqui de Grande Sertão, a mais nova adaptação de Grande Sertão Veredas, obra máxima do grande Guimarães Rosa e que estreou nas salas de cinema na quinta-feira, dia 6 de junho. Olha, já já a gente entra de cabeça nos detalhes do filme, mas antes você já sabe, né? Aproveite aí para seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita e dar 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para outros fãs de filmes e séries nacionais como você aí. Olha, e nunca é demais lembrar que, assim como o nome já diz, nós teremos spoilers por aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente não é maluco, que nem o Hermógenes, e dá tiro pro alto antes deles começarem, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! Um filme de Guel Arraes. Sabe atirar? Roteiro de Guel Arraes e Jorge Furtado. Você não nasceu pra isso. O avante da minha vida agora é esse. Falta a gente adivinhar o que quer um do outro. Adorei. A flor do amor tem muitos nomes. Escolher pra quê? Viver. Muito perigoso. A paz não lhe enjoa. Muito bem, meus amigos, o negócio é o seguinte. Grande Sertão Veredas, obra literária lá de 1956, é um épico, uma ópera sertanista que está em 10 de cada 10 listas de grandes livros brasileiros de todos os tempos. Ao longo dos anos, o livro do mineiro João Guimarães Rosa ganhou adaptações nas telas, com um filme lá de 1965 com os grandes Jofre Soares, Milton Gonçalves e Sônia Clara, e também uma minissérie em 85 com Tony Ramos e também Bruna Lombardi nos papéis de Riobaldo e também de Adorim. Além, é claro, né, gente, de um bom número de peças de teatro itinerantes, como aconteceu com quase todas as obras do Rosa. E eu quero saber de vocês dois, antes desse filme aqui, vocês já tinham tido contato com as várias mídias de Grande Sertão? Então, eu nunca assisti nenhuma adaptação do Grande Sertão até então, né? Essa foi a primeira. Mas o meu primeiro contato com a obra foi, acho que como muitos brasileiros, né? Foi na escola. Foi ali que eu conheci a obra, mas eu também passei a admirar muito, né? O texto do Guimarães Rosa. E fiquei bem curioso com essa adaptação do Grande Sertão, que a gente vai falar mais hoje aqui. Mas já posso dizer que achei uma adaptação bem ousada, assim. Ô Marcão, pegando carona aqui no Bruno, é até estranho, né, cara, que a gente com 14, 15, 16 anos tenha que ler uma obra complexa como o Grande Sertão Veredas sem capacidade nenhuma, né, de fazer uma boa digestão, de entender as nuances, os detalhes. Imagina, cara, se foi difícil pro Guel Arraes, que é um puta de um mestre, adaptar isso pro cinema, imagina a gente, né, com 14, 15 anos, ranhento, né, jogando tazo. Pô, eu lembro que eram essas coisas, né, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, essas coisas assim que, pô, daí que são livros ótimos, fantásticos, né, e você lê e não gosta, você não entende, você lê quando é criança, né,
Mas o Grande Sertão, eu devo ter lido alguma coisa, algum trecho, mas eu não lembro assim exatamente. E também confesso que não vi nenhuma dessas adaptações, não. Assim, Também fiquei bem curioso para ver a adaptação, né, no cinema agora, e achei bem interessante, e o livro entrou na minha lista de leitura, né? Olha, Marcão, eu já vou te avisando, vou dar um spoiler aqui pra você. Se prepara seu coração, não vai ler com muito sono, tá bem iluminado, vai de pouquinho, vai devagarinho, que vai dar certo, tá? Olha só, gente, chegando aqui em Grande Sertão de 2024, nós vamos trocar aí o sertão do norte de Minas e sul da Bahia por uma favela distópica no Rio de Janeiro, onde acompanhamos a comunidade da periferia brasileira chamada Grande Sertão, que sofre aí com a guerra entre policiais e bandidos e os conflitos entre lealdade e traição, vida e morte, Deus e o diabo. Queridos, a direção aqui é do Guel Arraes, que antes de cair nas graças do povo por O Alto da Compadecida lá do ano 2000, capitaneou alguns dos programas de maior sucesso na TV brasileira, como Comédia da Vida Privada, Armação Ilimitada e também TV Pirata, além das novelas Sétimo Sentido, Jogo da Vida e também Baila Comigo. No cinema, ele também dirigiu Lisbela e o Prisioneiro, Decamerão, O Bem Amado e Caramuru, A Invenção do Brasil. É fraquinho o currículo do menino Guel, né, Bruno? Não, eu tenho um máximo respeito e admiração ao trabalho do Guel Arraes, né? Principalmente porque Alto da Compadecida é um dos meus filmes nacionais favoritos, né? Então eu acho maravilhoso a adaptação que ele fez da obra do Suassuna, tanto como minissérie, né? E depois transformada em filme. Mas eu acho ele um dos melhores cineastas brasileiros. E além disso, ele também escreveu o roteiro em colaboração, né, com o Jorge Furtado, que é o responsável por, entre muitas outras coisas, Meu Tio Matou um Cara e O Homem que Copiava, que são dois dos filmes mais divertidos brasileiros, assim, dos anos 2000. Então, é uma dupla ali que pegou essa baita responsabilidade de adaptar o Grande Sertão Veredas para o cinema, né? E fazer essa releitura da obra, que a gente vai comentar melhor já, mas é uma dupla, assim, de peso que eles pegaram para fazer essa adaptação, né? Uma baita dupla, Bruno, bem lembrado, a lá João Grilo e Chicó, né? Nossa, que é outra dupla incrível também que o Guel Arraes aí foi responsável por trazer pra gente no cinema, né? Pô, você passou ali o currículo dele, cara, vendo assim, a Armação Ilimitada e TV Pirata, são programas que marcaram assim minha infância, né? Que são lá no começo dos anos 80. Realmente, é um baita de um currículo. E o Jorge Furtado também, eu tive até a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ano passado. E, pô, o Jorge Furtado fez o Ilha das Flores, né? Que também é um curta que a gente vê na escola, que todo mundo deve ter visto. E ao contrário do livro do Guimarães Rosa, é um curta que dá para todo mundo entender, né? Mesmo com pouca idade. O elenco conta com nomes importantes da nossa dramaturgia contemporânea. Nós temos aí o casal, Caio Blatt e Luiz Arraes, né, na pele de Reobaldo e de Adorim. Temos o Rodrigo Lombardi como Joca Ramiro, o Luiz Miranda como Zé Bebelo e um surpreendente, pelo menos pra mim, Eduardo Stablish no papel do Hermógenes. E eu quero saber se mais alguém do elenco chamou a atenção de vocês, gente. Olha, pra mim o elenco é um dos destaques do filme, né, dessa adaptação do Grande Sertão. Mas uma personagem que não foi citada e que eu acho que tem um papel bem especial no filme é a da Yorinha, que é a personagem da Luellen Castro, né? Que acho que ela faz um contraponto muito importante no filme, porque é um filme regido por violência, né? E pelo caos urbano, assim. Então ela é uma personagem que representa esse outro lado, né? Esse lado mais calmo, esse lado mais pacífico, esse lado mais amoroso, que é meio que a calmaria no meio da guerra, né? Então acho que é uma personagem que tem uma função muito importante ali quando ela entra no filme. E ela também se destaca bastante, apesar de aparecer bem menos do que os outros personagens, né? E nessa parte, a gente queria só destacar a Vitória Seixas, que faz a de Adorim novinha, né? De cabelo curtinho. Uma atriz, gente, do SBT, ela tá, se eu não me engano, com 14 ou 15 anos. Como ela vai bem, né? Aqui, como é espontâneo, como ela é expressiva, ela faz falta quando ela não tá mais em tela. Chamou bastante minha atenção, gostei muito desse trabalho. Olha, queridos, eu já vou passar a bola pra vocês, que eu tô curioso pra saber as impressões de vocês sobre o filme, ainda sem spoilers, mas antes a gente vai dar nossa tradicional passadinha pelos agregadores de notas pra saber o que público e crítica tem achado de Grande Sertão. Vamos lá. Olha, gente, infelizmente temos pouco mais de 60 avaliações no IMDb, né? Um número baixíssimo para um filme importante como esse, e por hora a nota é 6.4 de 10. Lá no Letterboxd, Grande Sertão tem 3.3 de 5 e tem 3.5 de 5 lá na Filmou.
Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça que é, claro, a opinião do Senta Que Ela Vem Spoiler. Então, seu Marcos, faça as honras da casa, por favor, e conta aqui pra gente ainda sem spoilers, hein? Grande Sertão de Guel Arraes, você gostou? Você amou? Ou dá pro gasto? Eu vou de amei. Né? Talvez entre o gostei e o amei, mas não vou ficar em cima do muro aqui. Eu acho que o filme... Eu entendo essas avaliações, que não é um filme muito fácil mesmo, não é fácil de adaptar, e se tornou um filme... assim, não é um filme para todo mundo, né? Não é um filme assim, super... que vai ser popular, não dá para esperar uma grande bilheteria mesmo. Porque, assim, principalmente por causa dos diálogos e tudo mais, as atuações são um pouco caricatas, mas eu acho que o filme pede isso, né? Acho que combina com o diálogo, mas isso acaba, acaba talvez afastando um pouco o público, né? Mas no geral, eu gostei. O roteiro, né, que fala um pouco da minha especialidade, eu acho que é muito bom. O filme tem um ritmo legal. O filme vai colocando viradas de roteiro ali, eu acho na medida certa, assim, não fica aquela pasmaceira, mas também não é um ritmo muito frenético. Eu acho que é um ritmo que combina com a ação do filme, que flui, né? É aquele roteiro que você vai sentindo ali o tempo passar, você mergulha ali junto com os personagens, na história. E não é... Enfim, eu gostei muito bem do roteiro do filme e no geral, né? Tem um outro problema que a gente vai comentar ainda. Ô Bruno, o Marcão saiu do muro e falou que amou. E você, hein? Então, eu acho que eu não cheguei a amar o filme, mas eu gostei bastante. Eu concordo bastante com tudo que o Marcos falou, são pontos que eu destacaria também. Mas, além disso, acho que uma coisa que me chamou muita atenção nessa adaptação e que logo de cara, quando você já olhava os trailers e o material de divulgação, já dava pra ver que ia ser totalmente diferente, né, da obra original do Guimarães Rosa, é de você trazer essa adaptação como uma releitura atual, você tirar o cenário do sertão, da obra do Guimarães, e trazer mais para um contexto atual de violência urbana, né? Isso me chamou muita atenção, é uma coisa que eu acho que foi bem ousada, de certa forma, né? Ele flerta muito com essa coisa do favela movie, né? Que a gente tem aqui no cinema brasileiro, que se criou bastante, se tornou muito popular com obras como Tropa de Elite, o Cidade de Deus. Uma das coisas mais interessantes do filme para mim é que eles se passam nesse cenário de distópico urbano, só que o texto do Guimarães é mantido. Então você tem meio que esse conflito entre a linguagem com a imagem que vai sendo mostrada, com a linguagem visual que vai sendo mostrada, que acho que às vezes entra um pouco em conflito e depois a gente pode desenvolver melhor, mas é meio que de primeiras impressões seriam isso, assim. Vamos lá, gente. Eu tava anotando aqui algumas frases, tipo: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Passarinho que debruça, o voo já tá pronto. Sertão é dentro da gente. Rir antes da hora, engasga. E a minha favorita, né? A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa, sossega e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Isso é Grande Sertão de Veredas, né, gente? Lindo, poético, uma baita de uma obra, mas com uma linguagem difícil. Não exatamente essas frases, mas o livro ele é grande, né? Ele é intenso, ele tem neologismos, tem palavras novas criadas pelo Guimarães, e ele é uma coisa muito própria do sertão. Achei legal o Bruno trazer a coisa do Favela Movie, porque é uma ousadia, né? Uma ousadia muito grande aí do Guel Arraes. E eu queria colocar uma coisa que eu acho que é interessante aqui nesse ponto, gente, do programa, que quando a gente avalia, né, uma obra, é muito natural que a gente compare esse filme aqui, por exemplo, com o Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida tem esses beats, né, essas batidas, esse tom mais alto, a coisa mais caricata, e funciona lindamente na comédia. No drama tem alguns problemas, né, e a gente vai ver isso ao longo do filme. Então eu acho um problema a gente comparar Grande Sertão com Alto da Compadecida, com Lisbela e o Prisioneiro, com Cidade de Deus, ou até mesmo com Tropa de Elite, porque não é justo com esse filme, né? Esse filme veio de outro lugar, ele veio de um livro do Guimarães Rosa, e é daí que deve partir qualquer tipo de comparação, pelo menos é o que eu penso, né? Gente, queria dizer que eu gosto muito do design de produção, da fotografia, aliás, que fotografia tem esse filme, as atuações em geral, praticamente todas são muito boas, né? Elas vão de boas pra cima, tem um degradê, tem uns que se saem um pouco melhor, porque tem a coisa mais do teatro dentro dele,
deles, e outros que vêm da TV que não vão tão bem assim, mas no geral se sai, todo mundo sai vivo, né, Brunão? Né, Marcão? Trilha sonora muito legal, tem composições originais aqui bem marcantes, então acho que esses são alguns dos acertos do filme. Mas eu preciso dizer, gente, eu não gosto dessa dublagem, né? Desse som que você grava. Às vezes a gente vai em peça de teatro e o som tá pronto e tá todo mundo fazendo lip sync. Isso me tira um pouco do filme, né? E alguns personagens isso fica mais demarcado, como por exemplo o Diabo aqui, né? Do Eduardo. Apesar de muito interessante, eu saio um pouco quando a gente percebe que tá tendo um trabalho de dublagem feito ali. Aliás, o som é um problema das produções brasileiras até hoje, né, gente? Essa coisa da fala incessante, gritada, faz o filme ter pouca nuance. Né, se vocês reverem aí Lisbela e o Prisioneiro, O Alto da Compadecida, outras produções do Guel, você vai ver que tem momentos de silêncio, de pausa, de respiro. E aqui é tudo gritado o tempo inteiro por quase 2 horas em tela. Então assim, ou você vai disposto, né, a enfrentar isso, assim como você tem que ir disposto a enfrentar a leitura de Grande Sertão Veredas, ou você pode se decepcionar. E ainda sem spoiler, gente, eu queria dizer que o artifício da narração, ele é importante, né? Nesse filme ele é importante porque ele situa muita coisa, as tatuagens dizem muita coisa, né? Do Riobaldo, mas também tira um pouco do filme. Eu acho que tem uma quebra de ritmo toda vez que ele vai entrar, né? Com aquela caracterização mais velho, cabeludo, tira um pouco daquilo que a gente tá vivendo, né? A gente sai um pouco da história para trocar uma ideia com o Caio Blatt, né? Então é um recurso, ajuda a situar, né? O filme é muito frenético, dá um respirozinho ali, é verdade, mas eu não sei se eu usaria tantas vezes quanto o Guel usou aqui. Ainda assim, gente, é o típico filme que você não tem que ouvir esse podcast e falar assim, então o Sansão não gostou, o Bruno achou mais ou menos, então nem vou ver. Não, você precisa ir numa sala de cinema, na maior tela possível, com o melhor som possível, conferir você mesmo para tirar suas conclusões, né? É muito importante quando a gente tem um cinema nacional, a gente sempre fala isso aqui, as 2 primeiras semanas são primordiais, né? Então tenta aí, tá em tempo de você ir nessa semana, conferir, dar uma chance pro cinema brasileiro, porque o que não falta nesse filme, gente, é ousadia. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, queridos, agora que o Marcudo liberou os spoilers, podemos falar com mais detalhes aí de roteiro, direção, fotografia, trilha sonora e, claro, das muitas e muitas atuações desse filme aqui. E eu vou começar com você, Brunão. O que você mais gostou e o que não funcionou tanto assim, né, nas várias escolhas e adaptações feitas aqui em Grande Sertão? E eu quero saber se você concorda, né, com a ideia de que o filme é um pouquinho uma mistura ali de Alto da Compadecida e Cidade de Deus. Eu concordo de certa forma, né, mas como você disse, é um pouco perigoso a gente fazer essas comparações, né? Porque são obras que, por mais que sejam semelhantes em linguagem ou em roteiro em algum aspecto, elas são muito distintas ainda assim. Eu acho que elas se assemelham mais no sentido que, para mim, é um ponto positivo e negativo do filme, que é ele trabalha nos meandros e na alternância entre um realismo, que busca ali algo mais de estético, que seria do Favela Movie, como eu mencionei. Mas, ao mesmo tempo, como o Sansa falou muito bem, o filme ele tem um lado muito teatral, muito forte, né? Então você tem personagens muito excêntricos, personagens com um texto muito mais, como você disse, gritado, bem característicos, né? Dessa coisa mais teatral mesmo. Então acho que o que eu gostei foi isso, que eu gosto mais quando o filme abraça esse lado teatral, porque ele funciona melhor. O filme desenvolve muito bem esse cenário distópico com a fotografia. Eu acho que a fotografia dá um show aqui. E a gente também tem os efeitos que funcionam bem, né? Ainda mais para os padrões brasileiros. É uma produção que foi muito dinheiro investido, né? Mas ainda assim não se compara com blockbusters hollywoodianos, né? E você tem um trabalho bem feito. Então esse cenário urbano é bem explorado. Mas busca muito mais para um lado mais intimista, teatral, porque é uma coisa que me incomodou um pouco no filme, de que você tem todo esse cenário do Grande Sertão ali. Ele é mostrado, só que eles não chegam a ir dentro dele, sabe? Você fica sempre focado em pequenos núcleos ali, que geralmente são as facções entre o grupo de criminosos e o grupo de policiais. Então são cenários mais fechados e diálogos mais teatrais, trazendo o texto do Guimarães Rosa, né? Falando mais de ponto positivo agora, eu acho que o Guel Arras, ele consegue meio que passar muito bem essa opressão da violência urbana e da guerra, né? A gente sente a todo instante o quanto aquelas pessoas elas estão em risco, o quanto esse conflito acaba armando todos, né?
Eu acho que um ponto bem interessante pra gente falar é o quanto isso é expresso pelos personagens do Zé Bebelo, que é interpretado pelo Luiz Miranda, e pelo personagem do Joca Ramiro, do Rodrigo Lombardi, né? Ô Marcão, o Bruno trouxe aí o Bebelo do Luiz Miranda. Que baita atuação do Luiz Miranda, né, cara? Ele engole todas as cenas. Como ele é bom ator, eu vi ele falando numa entrevista que ele tá acostumado a ser segunda, terceira opção de escolha de roteirista e diretor, mas quando ele vai lá, entrega tudo e muito impressionante, né? Uma das melhores atuações, pelo menos na minha opinião. Eu gosto muito do Luiz Miranda, realmente ele faz às vezes pequenas participações, né? Ele fez no Meu Nome Não é Johnny, ele faz uma participação pequena, mas muito boa, né? É interessante que o filme não tem quase nada de cômico, né? Acho que pelo menos intencionalmente, mas o Luiz Miranda ali naquele policial, naquele coronel que tem pretensões políticas. Às vezes eu dei umas risadas quando ele gritava, a lei, não sei o quê. E eu acho que é uma interpretação que eu acho que se destaca, assim, é um pouco diferente dos outros atores, né, dos outros personagens, mas enriquece bastante o filme, né? As interpretações em geral eu gostei bastante, gostei do roteiro. Para apontar assim pontos fracos, né, realmente essa história dos diálogos, da teatralidade, isso causa um estranhamento de cara. Você ouve aquilo lá, assim. No começo eu estranhei um pouquinho, depois eu consegui curtir, assim, aquela coisa poética mesmo. Acho que você tem meio que, vamos aceitar, tipo, aceita que dói menos, é assim mesmo que vai ser. O que me incomodou mais no filme, como eu tinha falado, foi o personagem da Diadorins, assim, a escalação da Luísa Reis. Não é que ela faz um trabalho legal, ela é uma excelente atriz, mas o personagem é um homem trans, né? Então, assim, isso é coisa do Guimarães Rosa, né? Que nem existia esse termo na época, mas fica muito estranho o Caio Blatt, né, o personagem do Reobaldo, não perceber isso, porque é meio óbvio, assim, né? A gente percebe que é uma atriz, até por ser uma atriz conhecida. Mas seria o caso de colocar, né, até um ator desconhecido para a gente ficar no lugar do Reobaldo também. Para a gente ter aquela mesma surpresa, a gente não entender, assim, né? Não sei, né? Às vezes um ator trans, ele ainda dá para perceber que ele tem traços femininos, mas que a gente ficasse ali meio na dúvida, né? Mas eu queria trazer aqui 2 pontos. O primeiro, a gente tem uma imponência do Joca Ramiro, né? Do Rodrigo Lombardi. É um cara interessante, é o cara que toca o bando, é um cara que a gente simpatiza, né? A figura que a gente mais tem simpatia ali dentro. Só que eu acho que ele não tem uma morte à altura dele, né? Uma morte na balada, meio ao acaso, um tiro pelas costas. Ele sai de cena de uma forma muito qualquer coisa. Eu acho que ele merecia algo mais estilizado, mais saturado, como a gente vem vendo ao longo do filme. E outra coisa que eu queria mencionar, que o Marcos trouxe, né, que é essa questão da Luísa Reis fazer o papel que seria de um homem trans, eu concordo demais. A gente tem na série de 85 a Bruna Lombardi se misturando mais com essa personalidade. É uma mulher, é uma atriz, aliás, uma atriz lindíssima, super feminina, que na atuação dela, ela consegue ter uma postura, ter trejeitos mais masculinizados. Eu não sei, gente, se ficaria tosco se a Luísa tentasse fazer isso. Eu não sei, viu, Marcos, se o melhor caminho de fato seria trazer um ator trans, né, pra fazer esse papel e a gente ficar com dúvida, de fato, é ou não é? É um lado ou outro, mas eu não sei se é essa questão que o Guel quer colocar no filme dele, eu fico um pouco em dúvida. Eu gosto da atuação da Luísa, acho que ela se sai super bem, ela tem carisma, ela tem um star power, mas eu também fiquei nessa dúvida, pô, tá tão claro, né, a atriz lá que canta lindamente, como ela canta bonito, né, gente, ela é atriz e cantora também, ela fala assim, nossa, mas tá na cara que você é uma mulher, né? Todo mundo vê, qualquer um vê. Basta olhar, o próprio pai sabe, o pai dá vestido, né? O pai o pai é óbvio, mas ele tá por dentro, ele enxerga essa feminilidade nela. E o cara mais interessado, apaixonado, não, que é quase um contrassenso, né? Tudo bem, tem o livro, tem a obra, quer transpor, quer buscar o melhor caminho, mas acho que rola uma confusão, né? A gente fica meio, fica anticlimático,
né? A gente não tem uma revelação na hora. Aliás, que linda cena que tira a roupa e revela o corpo feminino. Não é surpresa pra ninguém. Pô, a gente conhece a Luísa Reis. Não é uma grande surpresa e perde um pouco o punch, né? Eu acho que aquela reta final careceu de inventividade e talvez de fugir um pouquinho do Guimarães Rosa, né? É importante reverenciar, gente. É importante seguir a obra original. Mas às vezes você tem que romper um pouquinho aqui e ali. E a gente lembrar de Cidade de Deus, que é um baita de um livro. Mas o filme toma várias decisões criativas que saem um pouquinho do livro para ser mais tela, para ser mais filme. E eu acho que faltou um pouquinho mais dessa coragem aqui em Grande Sertão pra gente ter uma obra de cinema 100% cinema, onde a gente aproveite o máximo de tudo, a saturação máxima de tudo. E eu destaco novamente o Eduardo Stablish com o Diabo Hermógenes dele, a caracterização, cara, o figurino, a violência dele, o exagero. Ele tá um tom acima dos outros, mas acho que pede isso. Eu não consigo imaginar, gente, outros atores, muitos atores brasileiros que cheguem no tom que ele chegou. Talvez só um comediante, né? A gente fala muito que a comédia e o drama extremo, né, que a gente vê lá no Coringa, no Joker, tem um pouco disso. Não sei se muitos outros conseguiriam fazer o Hermógenes, Bruno. Então, e o Stablish que você fala, acho que gosto muito porque ele na obra do Guimarães, ele é basicamente o diabo, né? E acho que nessa adaptação fica bem claro isso. E ele basicamente funciona nessa visão do Guel Arraes e do Jorge Furtado como a representação máxima do que é a violência, né? E a guerra. Ele sente tesão na guerra, na violência, né? Então, acho que o Stablish ele consegue passar muito bem isso, porque ele é totalmente caótico, né? Ele é caricato, caótico. Ele dá pra ver que o Stablish ele meio que pegou ali referências de Coringa, obviamente, né? Que é o mais óbvio, assim, pra você fazer um virão mais caricato. Mas também eu sinto um pouco de Gollum, não sei se vocês concordam comigo, até na voz e tudo mais. No contexto de caos, ele é o caos máximo e ele funciona muito bem como esse diabo, assim. É o Zé Pequeno do Grande Sertão, né, Marcão? É um personagem que, por um lado, ele é raso, né? Não tem dois lados, não tem uma contradição, mas ele não é um dos protagonistas, né? Então combina, né? Acho que realmente é uma atuação e tanto do Eduardo Stablish, né? E me incomodou um pouco essa coisa da dublagem também, acho que às vezes ficou meio over ali, mas enfim, mas é aquele filme com grandes atuações e ele rouba a cena, né, quando ele aparece, né, ele e o Luiz Miranda. Só mencionando aqui, gente, eu fiquei feliz de ver o Gustavo Falcão de novo no filme. Fazia tempo que eu não via ele faz o assistente do coronel, né, o cara que tá sempre ali ao lado do coronel, colhendo dinheiro, enfim, bem vilanesco. Gostei muito de vê-lo, ele tem várias participações muito legais no cinema. A Máquina me marcou muito, dos meus filmes favoritos aí, se não me engano, do final dos anos 90, começo dos 2000, e essa coisa da teatralidade, né, gente, os atores e atrizes nordestinos, o próprio Guel, né, essa coisa meio cordel, que sempre vai funcionar bem em shows, vai funcionar bem em teatro, vai funcionar bem em sarau, em apresentação. Sempre vai ter uma dificuldadezinha no cinema e a linguagem do Guimarães impõe uma dificuldade a mais, né? Então é um caminho difícil de percorrer, né? Foram muitos anos, a gente vê nas entrevistas que eles começaram a trabalhar antes da pandemia, ficaram muito tempo ali desenvolvendo os personagens, trabalhando no roteiro, caracterização. Então, mesmo eu não tendo gostado tanto, não tendo ficado tão mexido quanto vocês, eu acho que a gente tem que ter um reconhecimento nessa feitura, né? A gente que tanto exige do cinema brasileiro, bate palma pro cinema espanhol, cinema argentino, chileno, outros países vizinhos. É importante a gente reconhecer todo o trabalho que teve, todas as camadas que a gente vê aqui e o valor de produção, né, gente? Não é um filme pequeno, não é um filme médio para padrões brasileiros, é um filme grande e, poxa, seria incrível que ele tivesse uma bilheteria e pelo menos se pagasse pra gente ver outras produções, outras grandes obras da literatura. Puta, eu adoraria ver Machado de Assis ganhando uma série de filmes super interessantes, séries à altura da capacidade dele, só que precisa de investimento, né? E precisa de gente interessada em consumir, para além do que a gente vê de novo, para além do que a gente vê de comédia romântica, enfim, Globo Filmes, cinebiografias, que são todas meio padronizadas, né, Bruno? Todas bem dentro da caixinha. Então, concordo muito com o que você falou, Sansa. Acho que é bem importante, assim, acho que quando a gente fala de adaptação pro cinema, ou seja, para séries também, acho que o pessoal às vezes fica muito preso com uma fidelidade, sendo que são linguagens totalmente diferentes, né? Ô Bruno, mais um ponto importante, né, cara? Uma obra importante, uma obra clássica, uma obra grande, pra quem?
para quem exatamente, né? Quando a gente pega o público que tá disposto a ir no cinema, jovens, e vão lá e pega a primeira coisa e tal, quem tem 25, 30, 35 anos, consome Grande Sertão, lê o Grande Sertão Veredas, sabe quem é Guimarães Rosa? Né? Ou leu porque tinha que ler, porque ia cair numa prova, e na verdade nem leu, pegou um resumão na internet, né? Pegou um vídeo e se jogou. Então eu acho importante a gente ter releituras, né? De novo, eu trouxe a crítica aqui, mas tenha coragem, e é legal as pessoas falarem assim, caramba, gostei, acho que eu vou ler. Né, igual o Marcão falou aqui, eu acho que eu vou dar uma olhada, vou abrir o livro, vou pegar pra ver, por mais difícil que seja. Então eu acho isso muito interessante. Só que eu queria puxar aqui, gente, eu tava falando no começo, a gente tem menos de 100 avaliações no IMDB, né? Tanto filme porcaria com mais de 1.000, 10.000, 50.000, a gente tem 67 avaliações de Grande Sertão no IMDB no momento que a gente tá gravando aqui, né? E talvez isso seja, gente, um termômetro, né? De como o filme deve ou tende a passar longe de ser um fenômeno de bilheteria, longe disso. E aí eu pergunto pra vocês dois e pra você que tá ouvindo a gente aí do outro lado. Gente, história famosa, diretor de primeira linha, atores e atrizes consagrados aí com milhões e milhões de fãs e seguidores nas redes sociais. O que tá faltando pra galera parafrasear o Guimarães Rosa e esquentar, desinquietar e se encher de coragem pra assistir Grande Sertão, Marcão? Pois é, né? Eu vi o filme também numa cabine de imprensa e também estava mais vazio do que o normal, né? A galera aqui em Curitiba, a galera vai ver, por exemplo, Mad Max lá, Furiosa, a cabine tinha bastante gente, o dublê, assim, o Rivais, tinha bastante gente na cabine, uma molecada também, né? E já no Grande Sertão eu vi que era um pouco menos, assim. E até eu lancei o vídeo no YouTube, né? E eu fui procurar, assim, um pouquinho mais, deve tá falando sobre o filme. Bem pouca gente, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho que o Grande Sertão, realmente não é nem um filme tão... Eu acho que nem os produtores têm essa grande expectativa, assim, de fazer uma grande bilheteria. Ô Bruno, e estourar a bolha, né, cara, é pra poucos, né? A gente falou aqui já, Tropa de Elite, Cidade de Deus, né? O próprio Cangaço Novo, né? Série da Prime Video maravilhosa. A minha preocupação aqui, cara, com o Grande Sertão é que eu não tô vendo o filme performar bem nem na bolha. Né, o Marcos trouxe aí, eu acompanho aí os youtubers, né, influenciadores aí de cinema, quase nenhum deles falou, quem falou foi gente com menos alcance, com menos impacto, ou seja, se um influenciador desse fala pra 100 mil, 200 mil, 500 mil pessoas, não está falando, e ele é da bolha, gente, são pessoas cinéfilas, que vivem disso, que trabalham com isso, se eles não estão falando muito, que dirá estourar a bolha, né, essa é a minha preocupação, eu não sei se hoje... qualquer produção nacional precisa partir de um trabalho de marketing mais parrudo, se a obra por si só já não tem esse alcance, né? Porque, de novo, a minha bolha, pouquíssima gente está falando. Nós somos em 25 pessoas no Senta Que Lá Vem Spoiler, gente, entre aspas, fixas. Só eu assisti Grande Sertão, né? Menos de 100 avaliações no IMDB. Então isso me preocupa, nem sequer a bolha tá vendo um filme tão importante. Então, é curioso porque eu tive uma experiência bem parecida com a do Marcos, né? Porque eu fui assistir o filme em cabine de imprensa também aqui em São Paulo. E assim como o Marcos, tipo, uma cabine bem mais vazia do que a gente tá acostumado, principalmente com produções hollywoodianas, né? Ainda mais agravante porque foi uma cabine seguida de coletiva de imprensa onde tava todo o elenco e equipe de produção, equipe de direção. Então, se era uma cabine que já era especial por ter essa coletiva já estava bem mais vazia do que o normal, então é um pouco de se assustar, né? Aí parte daquele compromisso que o influenciador brasileiro, o jornalista brasileiro, o crítico brasileiro tem que ter com o cinema nacional também, né? Porque parte muito da gente também incentivar ao público consumir, né? Obras nacionais, né? E muitas vezes eu sinto que os influenciadores eles estão mais preocupados em fazer um papel quase ali de equipe de marketing para produções internacionais, sendo que não deveria ser assim, né? Se tratando de uma produção tão ambiciosa como a gente comentou aqui, por mais que tenha seus problemas que são discutíveis e cada um pode achar o que for, mas é uma obra que a gente entrou meio que no consenso assim, aqui que ela é ousada, no mínimo ousada, né? E fica a ironia, né, gente? Mad Max tá indo bem de bilheteria, né, aqui no Brasil, com Furiosa.
Duna foi super bem, né, aqui no Brasil, os 2 filmes, sobretudo o segundo, e Grande Sertão, que dialoga tematicamente com os 2. Aliás, fica a dica, se você gosta de Duna, se você gosta do universo Mad Max, Grande Sertão, o filme tem muito a ver com eles. Talvez por esse lado você pode se sentir incentivado a ir conferir no cinema. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas olha só, hein? Chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Grande Sertão, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Primeiro você, Marcão, quero saber você. Depois de muito calcular, levar em conta todos os aspectos do filme, eu cheguei à conta de 82 cadeiras amarelas. Acho que cada cadeira ocupada por um espectador é importante para esse filme. Então, eu vou ficar com 75 poltronas amarelas. Não cheguei a gostar tanto quanto o Marcos ali, que chegou a dizer que amou o filme, mas eu gostei bastante também. Eu acho que, acima de tudo, é uma obra bem ambiciosa que mostra o quão ousado pode ser o cinema brasileiro, né? Principalmente em fazer novas adaptações de clássicos da nossa história, da nossa cultura popular. Eu acho que é uma obra complexa, mas que o filme consegue recontextualizar para um cenário mais atual e fazer muito bem, tanto visualmente quanto no texto, trazendo essa coisa mais poética e teatral do Guimarães Rosa. E é ousado, né, até o final, e traz, além de um elenco maravilhoso, né, repleto de estrelas globais ali, de que a gente conhece do teatro também, traz 2 dos melhores nomes ali de cineastas brasileiros, né, que são o Guel Arraes e o Jorge Furtado. Então a gente tem meio que o melhor, assim, podemos dizer, do cinema nacional ali em tela, sabe? Por mais que a gente esteja falando, trazendo qualidades e defeitos, vá ao cinema e tire suas conclusões sobre Grande Sertão. Eu acho que, no mínimo, você vai se surpreender. E assim, eu não sou um grande entusiasta, um grande fã do filme, mas eu fui lá ver e eu gostei da experiência de assistir, sabe? Eu acho que é uma coisa diferente, mexeu comigo, fiquei pensando muito no filme depois e isso faz a nota aumentar, né? Eu vou deixar o filme aqui com 64 poltronas amarelas, mas com possibilidade de uma reassistida mais pra frente e de até aumentar essa notinha. Muito bem, consultando a calculadora do Senta Que Lá Vem Spoiler, ficamos com a média de 73 poltronas amarelas para Grande Sertão. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no Spotify, que a gente responde todos e vai adorar saber a sua opinião sobre Grande Sertão e a nossa relação de altos e baixos com o cinema nacional. Agradecendo a presença de Marcos, de Bruno, e voltem sempre, hein, queridos? Valeu, eu agradeço pelo convite, fiquei muito honrado. Quero deixar meus contatos aqui então, né? O canal contém spoiler no YouTube. Também estou no TikTok, é marcosdebona78. Muito obrigado e precisando estamos aí. Muito obrigado, gente. Foi um prazer aqui conversar com vocês sobre Grande Sertão. Também queria deixar aqui meus contatos, né? Eu sou da Adoro Cinema, então estou sempre lá escrevendo sobre filmes, séries, novelas, tudo mais. Então confere lá, ficam lá ligados nos sites e nas redes sociais do Adoro Cinema. Tem crítica de Grande Sertão também que eu fiz, escrevi lá. E também minhas redes sociais, eu estou principalmente no Instagram como Botelho Bruno, o 3 no lugar do E. E lá eu comento também de filmes e tudo mais de vez em quando, então podem lá conferir se vocês quiserem. Obrigado, Marcão, obrigado, Bruno, obrigado, Adoro Cinema, por liberar o Bruno Botelho para falar aqui com a gente. Obrigado você que ouviu a gente até aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Oi, gente, aqui é o Sansão. E aqui é a Maria. Queridos, a gente já tá chegando no finalzinho do programa de hoje, mas essa pausa rapidinha tem um ótimo motivo. Divulgar as empresas e marcas que estão com a gente, dando uma super força pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Por isso a gente deixa um sincero e caloroso abraço e recomenda com força algumas marcas. Uma delas é a Bossa, loja que faz curadoria e venda de semijoias modernas, clássicas e cheias de bossa com certeza. Toda hora tem coleção nova por lá, com peças selecionadas a dedo pelo trio Paulinha, Marina e Natália. Eu mesma uso muito. Vai lá no @bossa.ponto que você vai curtir. Gente, a Betty Bakery
é uma padaria artesanal paulistana ali da região da Vila Mariana, que olha, é mão na massa. Eles têm foco lá em pães de longa fermentação, doces sem frescuras e também cafés especiais. O que a Beth, o Thiago e a equipe fazem nunca é abaixo de espetacular. Dá um pulo lá no @bet.bakery, Bet com TH, para conferir tanto o cardápio quanto os horários. E agora eu vou trazer para vocês uma moda praia autoral para você que está sempre querendo inovar nos lookinhos sem perder a sua essência. O Insta delas é o @souaqua. Aqua a gente soletra assim, ACQUA. Abraço para toda a equipe Aqua Body Beauty, valeu pela força. Bom, a EVCOM é uma agência de comunicação múltipla com essência de branding, mas que faz com muita competência a gestão de redes sociais, consultoria de comunicação e marketing, treinamentos e também PR. Quem comanda lá é a nossa professora de comunicação, Alexandra Santos, que deu a dica aí do Instagram, @evcombr, e também do site www.evcom.com.br. Agora, para todos os pais de pet, a Love for Pets Colinas é o mais completo centro de estética, veterinário e venda de produtos pet de São José dos Campos e região. Se você mora por aí ou tem amigos e famílias, pode ir lá no @Love for Pets Colinas e conhecer o trabalho incrível que a Carol e a equipe fazem por lá. Gente, pra quem tá sempre buscando um lugar especial para celebrar em grande estilo, o bar e restaurante Bequim tá sempre cheio de gente bonita, bons drinks e muita alegria. Cardápio, horários e programação você encontra no @Bequim Bar. Se escreve BKIN, beleza? Um grande abraço aí pro Bigode e também pros amigos do Bequim. Falando um pouco da Ponto B, a Ponto B é uma agência que vai te levar do ponto A para o ponto B. E eles são focados em geração estratégica de leads, treinamento em vendas e growth. Vale a pena dar um pulo no @.b.co e conhecer o trampo da Bárbara e do Pedro. Gente, olha só, a Casa do Pai Baiano é uma loja de artigos religiosos e uma série de artesanatos feitos com muito axé. O @ deles é Casa do Pai Baiano e vale a pena conhecer e mandar um zap para a turma de lá. É uma coisa mais linda que a outra. Gente, a OnLabel, que é a nossa próxima apoiadora, é especializada em marketing digital para o setor médico. Eles prestam um serviço de excelência de consultoria de marketing digital, desenvolvimento de sites e geração de tráfego pago e orgânico e muito mais. Se você é médico e ficou interessado, dá um toque no Lucas, na Laura e no Wilson pelo www.onlabel.com.br. Gente, e passando a régua aqui, o Colégio Elvira Brandão começa na educação infantil e vai até o ensino médio com opção de escola bilíngue e 85% de aprovação nos principais vestibulares, hein? Tem inclusive educação voltada para a sustentabilidade por lá, super importante nesse momento e também em todos os outros. Vai lá no Insta @Elvira Brandão, conhecer mais, é um trabalho muito bacana que o pessoal faz por lá. Um abraço pro Felipe. Gente, lembrando que todos os contatos estão também na descrição desse episódio, tá bom? E minha gente, nunca é demais lembrar, 100% do valor recebido nessa parceria será doado para o combate às enchentes e cuidado com as pessoas desabrigadas. Juntos, a gente reconstrói um futuro melhor. Muito obrigado novamente a todos. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!